No dia 3 de dezembro, eu participei do evento intitulado O Envelhecimento e o Risco de Desabamento em Edificações Residenciais, promovidos pelo IBAP de Santa Catarina, Defesa Civil, ASDESC e Jornal dos Condomínios. Um dos palestrantes do evento foi o Dr. Gustavo Camargo. Hoje nós vamos falar do envelhecimento das edificações. Qual é a responsabilidade do síndico após a entrega do empreendimento? O que ele precisa fazer? As NBRs 15575, que trata da durabilidade das estruturas, também a NBR 14037 e principalmente NBR 5674, que prevê o plano de manutenções preventivas. E aí decorrem todas as situações envolvendo a responsabilidade civil e a responsabilidade criminal do síndico, tudo isso por conta do que aconteceu lá em Fortaleza com o desabamento daquele edifício. Em outra ocasião nós já falamos no evento que teve com um arquiteto já a respeito da NBR 16280. Ela não será o tema desse encontro, né? Falaremos dessa NBR também, porque o síndico, quando ele não solicita o cumprimento dessa NBR, se ele não fiscaliza, ele acaba traindo para si a responsabilidade civil, que nós chamamos de culpa in vigilando, ou seja, ele não vigiou de maneira adequada e ele acaba se responsabilizando por conta disso. As NBRs, a gente tem ciência que elas não são leis, elas são normas, né, da ABNT, que servem como parâmetro, é o parâmetro mais próximo que a gente tem de uma lei para poder exercer essa vigilância do síndico, né? Sim, as NBRs são as balizas, elas não são lei, mas elas têm o status de lei. Então elas precisam ser observadas pelo síndico porque elas retratam o quê? Retratam as boas práticas de engenharia, de conservação da edificação. E aí a gente tem também algumas outras legislações, como em Balneário Camboriú, existe a lei da autovistoria, que as edificações têm que fazer de maneira periódica uma análise das suas estruturas para garantir que elas estejam íntegras. Isso existe em outras diversas cidades, como Porto Alegre, Curitiba em breve terá também uma legislação nesse sentido. E existe um projeto de lei que tramita no Congresso desde o ano de 2013, cujo objetivo é trazer essa necessidade da autovistoria para âmbito nacional. Então substituiria as legislações municipais e passaria a ter prevalência a legislação federal, mas ainda é um projeto de lei. E com relação ao auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, como é que fica essa vistoria? Bom, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros ele é exigido anualmente. O empreendedor, o incorporador, quando entrega o empreendimento, ele já faz esse auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é o habite dos bombeiros. Então, antes da Assembleia de Instalação, o empreendimento tem que ter esse habite. Esse habite dos bombeiros, que é o auto de vistoria, ele tem o prazo de durabilidade de 12 meses. Após isso, o síndico tem que renovar de maneira periódica, sempre se adequando às normas dos bombeiros, porque elas podem sofrer alterações. E aí ele vai tendo que fazer as adequações, as alterações, até porque, se ele não faz e um sinistro acontece, o seguro ele pode negar a cobertura, inclusive quando o sinistro ocorre dentro de uma área privativa. Se o condomínio não possui o AVCB, ele pode sim ter problemas sérios de responsabilidade civil, a figura do síndico, né? Em todo o território nacional, para condomínios comerciais ele é anual e para alguns estados, para condomínio residencial, ele tem uma durabilidade diferente. Eu tenho ciência que no Rio de Janeiro parece que ele tem 3 anos, eu acho que é 3 anos, né? Ela varia. Ela varia. Tem ciência de algum outro estado que tem outra data diferente, outro prazo diferente? Se não me engano, o prazo máximo, mas isso é algo que deve ser confirmado, é de 3 anos, como você comentou ali, o Rio de Janeiro. Mas aqui na nossa região a gente segue o parâmetro dos 12 meses. É sempre bom conferir se na sua região qual é o prazo, mas é sempre interessante estar de acordo com essa norma, com essa lei do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, as questões jurídicas ficaram por conta do Dr. Gustavo e as questões técnicas por conta do engenheiro civil Gilberto Luiz. Gilberto, quais são os cuidados que o síndico, tanto profissional quanto orgânico, deve ter com referência a esse conteúdo? Veja o seguinte, as edificações, diferente do que se imagina, elas não são eternas, tá? Assim como nós, as edificações envelhecem e alguns sinais eles não conseguem ser percebidos pelos usuários, inclusive pelos administradores e gestores. Para isso você precisa ter um diagnóstico periódico para poder orientar as suas atividades de manutenção e inclusive diagnosticar os riscos que eventualmente possam comprometer a utilização da edificação, justamente para evitar que problemas como a gente tem assistido aí nos jornais com alguma frequência venham a acontecer nos condomínios, né? Nos edifícios. Você falou em periodicidade. Cada evento ou cada tipo de situação ela exige um cuidado com relação ao tempo de inspeção ou de cuidados? Sim.
Veja o seguinte, os edifícios, quanto mais antigos, menor é a periodicidade para que você realize essas inspeções e consiga identificar os problemas. Quanto mais novos, maior pode ser a periodicidade. De forma geral, para os edifícios novos, você pode pensar em inspeções aí a cada 2 anos, a cada 3 anos, eventualmente a cada 5 anos. Tá? Para as edificações que são mais antigas, no mínimo uma inspeção anual. Tá? O mercado condominial, os condôminos em geral, eles se preocupam mais com aquelas patologias que atingem as suas unidades. Existem patologias que são mais preocupantes, aquelas que atingem a edificação como um todo, né? Como diferenciar e como tratar a importância, ou o síndico deve levar essa importância dessas patologias mais graves com relação à edificação para a coletividade? Veja o seguinte, o que você consegue identificar nas suas unidades, geralmente não é o que é mais importante no condomínio. Tá? Isso, claro, que precisa ser avaliado por um técnico, por um especialista, mas existem problemas que realmente são comuns, os problemas estruturais, os problemas nas redes hidrossanitárias, os problemas nas redes hidráulicas. Esses problemas são comuns do condomínio e podem implicar tanto em problemas funcionais, quanto em problemas que possam prejudicar a segurança. Tá? Nós hoje iremos apresentar um foco principal na parte estrutural, justamente porque nós trataremos de desabamentos, mas esses não são os únicos riscos que existem dentro de um edifício. Tá? Um simples desplacamento pode causar perda de vidas. Tá? Veja o seguinte, quando você tem a queda de uma placa cerâmica, a partir do 3º ou 4º andar, ela chega no solo com energia parecida com um tiro de arma de fogo, que é suficiente para matar uma pessoa. Tá? Você pode ter problemas na rede hidráulica, também que cause prejuízos grandes, eventualmente até acidentes, e aí existem outros diversos problemas que merecem estudo, né, de especialistas. O evento contou com uma presença superior ao número dos 120 participantes inscritos, entre síndicos, condôminos, engenheiros e arquitetos. A Defesa Civil Catarinense, que também era apoiadora do evento, se fez presente através da figura do seu secretário estadual, o Coronel João Batista Cordeiro Júnior. O que a Defesa Civil tem a colaborar com relação ao universo condominial? É uma questão mais de amparo, prevenção ou a atuação mais proativa? Nós temos que sempre trabalhar na gestão do risco, né? Quando houver uma dúvida com relação às estruturas de uma edificação, né? Um síndico ou mesmo uma pessoa que more, antes mesmo de se fazer uma avaliação, chama a Defesa Civil do Estado, a Defesa Civil do município, e vai ser feita uma avaliação lá, e se houver a necessidade de, por exemplo, fazer uma intervenção, se faz antecipadamente, e as pessoas saem daquele local que pode haver um risco, se faz uma avaliação, e, né, se tiver tudo bem, as pessoas voltam. Mas se houver realmente um risco iminente, se vai então tomar todas as medidas para isso. A prerrogativa é a preservação da pessoa humana, não da edificação, né? Em primeiro lugar, as pessoas sempre, né? As pessoas, né, se houver perdas humanas, a gente não vai conseguir reparar, né? As perdas materiais se consegue. Eu estava ali participando do evento, vi que uma colega perguntou com relação à dificuldade de motivar as pessoas a saírem do prédio ou sensibilizarem elas com relação ao risco que tem. A Defesa Civil, ela serve como também amparo, como uma autoridade? A Defesa Civil, ela é o representante do Estado, município, com relação à questão do gerenciamento de risco. Então, quando chega a figura do Estado lá, é diferente, às vezes, da figura do síndico, que está todo dia com as pessoas lá. Então, deve ser utilizado então, essa figura do Estado para fazer então, essa intervenção com as pessoas. Qualquer cidadão tem essa prerrogativa de acionar a Defesa Civil. No caso do condomínio, não é necessariamente o síndico, pode ser um condômino? Pode ser um condômino, né? Pode ser a pessoa que viu lá, que sentiu alguma necessidade de fazer uma avaliação melhor, né? Que se sentiu em risco. Então, ela vai ter então, esse amparo do Estado para ser feita essa avaliação. Secretário, muito obrigado pelas orientações. Obrigado. Forte abraço. Boa noite.